Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou o Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. E no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito de vitimologia. Para tanto, nós convidamos o Dr. Gustavo de Carvalho Marim, que é professor de Direito Penal da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Ituiutaba, doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em vitimologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Também convidamos o Dr. Thales Cavalcante Coelho, que é mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, procurador da República do Ministério Público Federal, autor do livro Livre, Arbítrio e Culpabilidade, a responsabilização penal em face das contribuições da neurociência, publicado pela editora Lumen Juris. Dr. Gustavo e Dr. Thales, primeiramente eu gostaria de agradecê-los por ter aceitado o nosso convite. Olá, Dr. Márcio, na pessoa de quem eu cumprimento e agradeço a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, pelo convite que muito me honra para participar desse podcast e também parabenizar todos e todas pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, no sentido de difusão do conhecimento produzido pelos próprios membros do Ministério Público, mas também estabelecendo pontes entre essa instituição tão importante e a academia e também a sociedade. É realmente um prazer estar aqui. Cumprimentar também o Dr. Thales Cavalcante Coelho, procurador já de atuação destacada e que eu tenho o prazer de conhecer desde que dividimos como amigos e colegas de turma os bancos da Universidade de São Paulo, primeiro na graduação e depois no mestrado. É um prazer reencontrá-lo. E também cumprimentar todas e todos que nos acompanham aqui como ouvintes. Espero que juntos possamos desenvolver um debate bastante frutífero sobre um assunto tão importante como a vitimologia. Olá, Márcio. Gostaria inicialmente de agradecer a você, de agradecer à Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás pelo honroso convite que me foi dirigido para participar desse podcast, trazendo um pouco da contribuição do Ministério Público à discussão em torno do renascimento da criminologia, trazendo uma abordagem talvez mais prática, uma visão mais pragmática dos efeitos que esse renascimento teórico, nas discussões acadêmicas tem trazido. Gostaria também de cumprimentar o professor Gustavo Marim, meu amigo. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu faço a seguinte pergunta para o Dr. Gustavo. Por muito tempo, houve um movimento de negação da disciplina denominada vitimologia. Algo, no entanto, parece haver mudado, mobilizando atores e recursos para a ampliação das políticas públicas de proteção à vítima. Na sua opinião, quais os motivos para este, abre aspas, renascimento da vitimologia, fecha aspas? Bem, Márcio, sobre a sua pergunta, ela demanda algum desenvolvimento, mas eu acho que desde o início nós podemos deixar estabelecido que o maior protagonismo da vitimologia enquanto disciplina científica passa por uma combinação de fatores, mas eu destacaria dois para nós começarmos a conversa. De um lado, uma compreensão crescente, sobretudo nas últimas décadas, acerca dos impactos em termos tanto sociais como humanos derivados dos processos de vitimização. Em segundo lugar, de uma percepção também cientificamente apurada de insuficiência por parte das respostas sociais que são tradicionalmente conferidas ao problema vitimal pela sociedade, mas sobretudo pelo Estado e o sistema de justiça criminal.
Mas para responder mais adequadamente a sua pergunta, eu pretendo desenvolver um pouco mais isso. Acredito que nós precisamos voltar alguns passos para compreender um pouco melhor o processo, cujo aprofundamento se dá especialmente nas décadas de 70 e 80, de redefinição das redes teóricas e institucionais em torno da vitimologia. Trata-se principalmente de um movimento científico de crítica à agenda de pesquisa dos estágios iniciais da vitimologia. E aqui, vale lembrar que, como disciplina orientada a um tratamento científico e sistemático da vitimização, a vitimologia surge ali no transcorrer das décadas de 40 e 50, portanto recente, ali no período do pós-guerra. A época, e aqui são determinantes os estudos dos precursores, autores pioneiros como von Hentges, Mendelssohn, mas a preocupação ali era compreender em que medida o comportamento e as circunstâncias das vítimas, na interação dinâmica que elas mantinham com o ofensor, incrementavam em maior ou menor medida ou reduziam os riscos de serem vitimizadas. Portanto, tratava-se de buscar estabelecer tipologias de vítimas, a vítima provocadora, a vítima que se coloca em risco, mas a fim de compreender de que modo o comportamento das vítimas poderia acabar contribuindo causalmente, portanto, de que modo a vítima poderia acabar contribuindo para o processo causal que desencadeia a sua própria vitimização. Daí, inclusive, haver aqui uma recepção maior por parte da dogmática jurídico-penal desses incursos ainda, iniciais da vitimologia, do que se convencionou chamar de vítima dogmática. Por um lado, esses esforços iniciais de uma vitimologia, ainda de uma perspectiva bastante interacionista, na relação entre ofensor e vítima, eles foram determinantes para a consolidação da vitimologia como uma disciplina, além de serem passos também determinantes para se buscar entender de que modo padrões de comportamento predispõem à vitimização, chamada de precipitação vitimal, o que, por sua vez, pode possibilitar ao Estado desenvolver políticas mais específicas de gerenciamento dos conflitos e de prevenção criminal, conforme os padrões e indicadores de risco detectados a partir de uma pesquisa vitimológica. Então, se identifica que um determinado grupo social apresenta uma maior incidência de vitimização com relação a um determinado delito, compreender de que modo a relação entre os envolvidos no conflito se dá pode ser determinante na definição de estratégias, inclusive de prevenção. Vou voltar a isso mais adiante. Mas, por outro lado, havia críticas fundamentadas no sentido de que estas teorizações e estudos fomentavam teses de culpabilização das vítimas pelo seu próprio sofrimento, e que a expressão em inglês é blaming the victim. Segundo os críticos dessas vertentes iniciais interacionistas da vitimologia, essa abordagem inicial reduziria o conflito vitimal a uma perspectiva muito individualista, no sentido de que atribuía a vítimas um ônus de evitar o próprio sofrimento, de zelar pela própria segurança, desconsiderando que os fatores sociais, os fatores coletivos de natureza estrutural, que condicionam e por vezes agravam esses processos de vitimização. Quando há uma agressão de um marido contra sua mulher, uma perspectiva puramente interacionista buscaria identificar se essa vítima foi uma provocadora, por exemplo, mas eventualmente um conflito anterior à vitimização por ela sofrida pode ser muito insuficiente quando não uma explicação incorreta, porque incompleta, de todo o processo complexo que envolve ali aquela vitimização, sobretudo porque negligencia todo o aspecto social de assimetria de gênero que condiciona aquela forma específica de vulneração de direitos daquele indivíduo, daquela mulher e de um grupo social como um todo. Isso que era negligenciado pelas vertentes iniciais da vitimologia. Além disso, essas vertentes também pouco ou nada se debruçavam sobre questões que são de relevância social e científica, tais como as concretas experiências da vítima, as tensões morais e emocionais implicadas pelo conflito, como as vítimas significam, atribuem sentido ao próprio sofrimento, quais são os impactos econômicos desse sofrimento também, e claro, como que sociedade e Estado compreendem essa vítima, como que sociedade e Estado se organizam para dar uma resposta às demandas e necessidades dessas vítimas, como, por fim, como que as vítimas interpretam as respostas que são dadas às suas demandas.
No plano institucional, e aqui eu já me aproximo daquele marco, né, da virada da década de 70 à década de 80, é sintomático que justamente é de 1985 a Declaração dos Princípios de Justiça básicos da vítima de crimes e abuso de poder. Declaração dos Princípios de Justiça Básicos da Vítima de Crimes e Abuso de Poder no âmbito das Nações Unidas, um paradigma internacional de uma tendência que também se verifica em ordenamentos internos de se positivar programas de assistência e mecanismos jurídicos de proteção. Mas no plano científico, talvez uma das formas mais avançadas de se organizar teoricamente essa redefinição da identidade da vitimologia enquanto disciplina seja a ascensão de uma vitimologia crítica. E aqui eu faço um alerta, né? Não confundir com a criminologia crítica, são coisas distintas. Mas segundo a perspectiva da vitimologia crítica, não caberia mais à pesquisa vitimológica estudar apenas as interações individuais entre ofensor e vítima. Cumpriria a vitimologia também analisar as estruturas sociais em que se dão os processos de vitimização. Estudar como as vítimas, entendidas como agentes moralmente atuantes e relevantes, relacionam-se criticamente com essas estruturas e avaliar criticamente o desempenho das instituições, das normas, das políticas públicas que endereçam, de alguma forma, as necessidades que as vítimas concretamente colocam perante a sociedade e perante o Estado. Portanto, há nesse cenário, em grande parte verificável também nas décadas posteriores, década de 90, 2000 e até o presente, uma convergência entre a vitimologia como ciência e os movimentos de defesa dos direitos das vítimas. Pesquisador e vítima, Márcio, não se confundem, claro, né? Mas há na pesquisa vitimológica um compromisso de, no mínimo, não desconsiderar como objeto de estudo as condições sociais da vitimização, as experiências concretas de sofrimento, de que modo as vítimas são mais ou menos adequadamente reconhecidas pela sociedade e pelo Estado. Há uma convergência entre essa agenda vitimológica de pesquisa, portanto mais ampliada com relação aos estágios iniciais, e uma defesa estratégica dos direitos humanos das vítimas por parte de movimentos, por parte da sociedade organizada. De modo que eu posso falar que, por um lado, pesquisas de vitimização e um olhar mais científico às interações entre vítima e ofensor, nos diversos contextos delitivos, dependendo da forma de atuação, tanto de ofensor como de vítima, podem fornecer evidências sobre quem são as vítimas, quais são as suas circunstâncias, quais são os indicadores de risco de vitimização. Tudo isso pode ser determinante, e aqui percebam como uma herança, inclusive, dos estágios ainda iniciais da vitimologia. Mas tudo isso pode ser determinante para se formular políticas públicas mais efetivas de orientação à prevenção da vitimização. Essas informações importantes para a formulação de políticas mais sofisticadas. Mas também há, e aqui eu retomo o início da nossa conversa, uma progressiva compreensão de que a vítima, como um sujeito concreto empírico, portanto não abstrato, ao contrário do que às vezes quer fazer crer os discursos de lei e ordem, discursos fáceis, mas que constroem uma vítima abstrata que serve a interesses discursivos, a interesses políticos, mas a vítima como um sujeito concreto, empírico, possui experiências específicas de sofrimento. Necessidades que também são muito próprias, necessidades de prevenção, de proteção, de amparo psicológico, de participação processual, de reparação. Tudo isso a desafiar a sociedade a buscar novas formas, e formas novamente mais sofisticadas de se organizar, de construir a sua ordem jurídica, de estruturar as instituições que vão administrar o conflito vitimal. Tudo isso é de interesse, Márcio, não apenas prático, mas também constitui um objeto de estudo de uma ciência social, como a vitimologia. Portanto, aqui uma convergência entre programa e ciência, programa político e ciência, programa institucional e ciência. É preciso, portanto, adequadamente conhecer as vítimas e as suas circunstâncias, conhecer os aspectos positivos e as debilidades nas formas institucionais pelas quais a sociedade se relaciona com as vítimas. Se queremos mais adequadamente reconhecer essas vítimas. Daí a importância da pesquisa vitimológica no sentido de fornecer evidências. As evidências eventualmente fornecidas pela pesquisa vitimológica possibilitariam, portanto, uma redefinição das estratégias de administração dos conflitos sociais. Tudo isso visando proporcionar a vítimas um reconhecimento que, quando não é denegado, ele é insatisfatório e deficitário por parte das respostas, novamente voltando ao início, que
que tradicionalmente são conferidas pelo Estado e pelo sistema de justiça criminal. Acho que isso resume um pouco a importância tanto das evidências fornecidas pela vitimologia, como também das interpretações teóricas críticas que é possível se fazer a partir das evidências coletadas pela vitimologia enquanto disciplina. Eu acho que a resposta à sua pergunta vai por aí. Perfeito, Dr. Gustavo. Agora, eu gostaria de saber do Dr. Tales se, no âmbito do Ministério Público, aconteceu algo semelhante a esse renascimento da vitimologia. Pois bem, me parece, Márcio, que a preocupação com a vítima, ela sempre esteve presente, ela nunca deixou de fazer parte da atuação dos membros do Ministério Público, né? O que talvez tenha se alterado, tenha evoluído, são as formas de manifestação concreta dessa preocupação com a vítima do processo penal, né? Nosso processo penal, ele tradicionalmente foi muito voltado a uma preocupação com o réu, com a defesa das garantias do réu do processo penal, que, claro, é sobremaneira importante. Ocorre que, por muito tempo, a preocupação com a vítima ela foi relegada a segundo plano, quando não esquecida, né? Essa preocupação com a vítima no processo penal, ela começou a ganhar destaque, a ganhar um novo foco a partir das reformas processuais penais, né? Cito aqui inicialmente com a Lei 9.099 de 1995, que trouxe as figuras da transação penal e da suspensão condicional do processo, prevendo como um dos seus requisitos a reparação do dano à vítima, né, para que o réu faça jus a esses benefícios processuais penais, e principalmente com a reforma processual penal de 2008, pela Lei 11.719, que alterou a redação do inciso 4º do artigo 387, para determinar que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, né? Portanto, se a discussão, lá em 1995, a discussão em relação ao dano causado à vítima já tinha sido inserido no âmbito dos acordos penais, né, no âmbito do direito penal negocial, com essa alteração promovida pela Lei 11.719 de 2008, houve também a necessidade de passar a ser discutido no decorrer da instrução processual quais que foram os danos causados pela infração, quais foram os prejuízos causados à vítima, para que isso possa ser objeto de deliberação pelo juiz ao final do processo. Com a Lei 13.964 de 2019, né, que promoveu alterações na legislação penal e processual penal, no que ficou conhecido como o chamado pacote anticrime, novamente houve uma valorização ou uma revalorização da vítima, né? Em primeiro lugar, com a alteração do artigo 28 do Código de Processo Penal, determinando que, no caso de arquivamento do inquérito policial, a vítima deverá, na verdade, ser comunicada, e caso ela não concorde com o arquivamento do inquérito policial, né, tem aí o prazo de 30 dias para submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, né? Procurador-Geral de Justiça, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, e as câmaras de coordenação e revisão no âmbito do Ministério Público Federal. E também naquela linha, né, do direito penal
negocial, que havia sido iniciado com a Lei nº 9.099 de 95, também foi inserido, né, o acordo de não persecução penal na legislação processual penal, com a inserção do artigo 28A no Código de Processo Penal, que também impõe a necessidade de reparação do dano ou restituição da coisa vítima como pressuposto para que seja firmado o acordo de não persecução penal. Ainda nesse tema, Márcio, me parece que se apresenta como um desafio institucional do Ministério Público promover sistemas, verdadeiros sistemas de acolhimento a vítimas, né? Não apenas de orientação das vítimas quando vão procurar os serviços do Ministério Público, mas de verdadeira escuta ativa, de construção de vínculos, de confiança, enfim, de medidas que contribuam para o fim da perpetuação do ciclo vitimizatório, né? Na linha, inclusive, do que dispõe a Declaração da ONU sobre os princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e do abuso de poder, né? Que, dentre outras obrigações, né, impõe ao Estado prestar assistência material, médica, psicológica e social às vítimas que necessitem, prestar informações às vítimas com relação à existência de serviços de saúde, serviços sociais, outras formas de assistência, né? Enfim, prestar informações relativas aos serviços de polícia, de justiça, enfim, e que seja garantir que seja dispensada a atenção para aquelas vítimas que tenham necessidades específicas, especiais em razão da natureza do dano ou do prejuízo que foi sofrido, né? Então, me parece que o Ministério Público pode atuar, pode se estruturar para oferecer esse tipo de serviço, né, de acolhimento das vítimas e de direcionamento, de fato, né, para os órgãos, os demais órgãos estatais incumbidos aí de prestar assistência médica, psicológica, social às vítimas de crime e cobrar também do Estado que esses serviços sejam proporcionados com qualidade, né? Portanto, no âmbito da gestão da resposta penal, a prática dos crimes, me parece fundamental a criação de centrais de atendimento de vítimas no âmbito do Ministério Público para que, em parceria, em coordenação com toda a rede de apoio especializado, seja possível realizar um verdadeiro acolhimento das vítimas, contribuindo para o fim dos ciclos de vitimização e eventual revitimização também. Outro desafio que me parece que vai se apresentar, já tem se apresentado na verdade, mas vai se apresentar ainda mais aos membros do Ministério Público, está relacionado à tutela das vítimas de crimes cometidos por grandes corporações, né, de delitos assim chamados empresariais, né? Por exemplo, crimes contra o consumo, crimes ambientais, né, que são casos em que, de um lado, há uma grande dependência comunitária, né, entre a empresa no âmbito da qual os crimes foram praticados e os afetados por aquele dano que foi causado, né? E de outro, há formas de múltipla vitimização, né? A gente pode usar como exemplo os desastres ambientais, socioambientais, na verdade, de Mariana e de Brumadinho, em que os danos causados àquela população não se restringem, né, aos prejuízos materiais que elas tiveram, né, mas a todo um prejuízo de fato moral, né, imaterial, que foi causado na vida daquelas pessoas, né, que até hoje ainda não voltou ao normal, né, todo o impacto causado, né, para além das vidas que foram perdidas, né,
do dano ambiental causado, né? Mas para aquelas pessoas que tinham vínculos com a comunidade afetada, né? Retirada forçada do local, né? Como mensurar o prejuízo, o dano que foi causado a essas pessoas, né? E como promover um acolhimento pelos órgãos de persecução penal em primeiro momento, e para que seja construída uma forma de reparação que de fato traga alguma justiça para as vítimas, né? Isso também é um desafio. A justiça restaurativa talvez seja um caminho para lidar com esse tipo de situação, mas é algo que ainda tem muito a ser desenvolvido. Dr. Gustavo, Dr. Tales, considerando a relevância dos assuntos que estão sendo abordados neste episódio do Exumpcast e o fato de nós estarmos ainda neste momento introdutório, eu creio que seria interessante a gente fazer uma divisão deste episódio em 4 blocos distintos. Então, agradeço mais uma vez pela participação de vocês e ao nosso ouvinte, eu peço uma atenção especial em relação a este detalhe. Tá? Excepcionalmente, este episódio do Exumpcast será dividido em 4 blocos distintos. Em breve nós voltaremos para falar um pouquinho a respeito de vitimologia verde, de bases de dados relacionados à vitimologia e de vitimologia corporativa. Forte abraço a todos e até breve. Finalizamos aqui mais um episódio do Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.